foi eleito, estava acabando o mandato dele, ele falou assim: há 4 anos atrás, quando eu fui eleito, nosso município estava à beira do precipício. De lá para cá, demos um passo adiante. O cara estava à beira do precipício. Demos um passo adiante. É o caso, é óbvio que eu não sou contra o agronegócio, vocês vão ver aqui, quando eu falar com uma estratégia para o Brasil, o agronegócio claramente está dentro. Como o Brasil pode e é um celeiro do mundo. Nós não podemos basear nossa estratégia de inserção na sociedade do conhecimento nele. É inviável, inviável enquanto país, é só fazer conta. Vender soja a 20 centavos de dólar para competir com um cara que está vendendo coisas com muito mais valor agregado é inviável. Nós vamos continuar para trás. É que nem um amigo meu que queria vender cafezinho num shopping. Falei, meu amigo, quanto é que você paga para alugar o shopping? 5 mil reais para alugar um standzinho. E quanto é que é o cafezinho? R$1. Você já imaginou quanto você vai ter que vender de cafezinho para pagar o aluguel? 5 mil cafezinhos para pagar o aluguel e o salário. A R$1 não dá, você tem que vender uma coisa que tenha mais valor agregado. Vendendo soja, nós vamos entrar na sociedade do conhecimento como? Claro que nós não podemos abandonar essa oportunidade de ter terras agricultáveis e de ter tecnologia, ter Embrapa, mas não pode ser esse o foco, o centro ou o único. Do ponto de vista do emprego, não é só nos Estados Unidos que o setor de serviços emprega mais gente, dá mais trabalho. No Brasil, 70%. Mas se você perguntar para 90% dos políticos, quando ele promete assim, eu vou gerar 30 milhões de emprego, vamos viver outra campanha eleitoral que nós vamos ver essas promessas acontecer de novo. 30 milhões de emprego, 25 milhões de emprego. Se a gente pudesse entrar na cabeça dele, ele está imaginando uma fábrica, uma chaminé com fumaça saindo. Como atrair fábrica para o Estado, para o município. Gente, não vai ser assim que ele vai gerar trabalho no Estado dele. Não é mais assim. O McDonald's, no Brasil, emprega mais gente que a Shell no mundo inteiro. Está mudando, é outra realidade. O trabalho não é mais na indústria. Ao contrário, só está diminuindo, é uma tendência irreversível, na minha opinião. Quando eu estava na França fazendo meu doutorado, o Banco Mundial publicou um estudo que ficou famoso, mostrando que os mercados emergentes, essa expressão ficou famosa, inclusive, e que esse estudo dizia basicamente o que está dito aqui nesse gráfico. Em azul era a situação, o percentual, os Estados Unidos tinha em 1990, 40% do mercado mundial. A Europa, dos 12, na época, os 12 países que formaram a Europa, quase 35% do mercado mundial, de Japão, Ásia, fora o Japão, China, tigres asiáticos, Índia, 10% do mercado mundial, América Latina um pouco mais de 7%, Europa do Leste, 5% do mercado mundial. Mas a previsão do Banco Mundial é que em 2010, amanhã, isso foi em 93, mas se confirmando plenamente, vai ser até mais. A expectativa é que a participação americana e europeia caia e que cresça o peso dessas outras regiões no mercado mundial. América Latina, Europa do Leste e Ásia vai ser muito mais do que está aí. A América Latina está disputando com a Europa do Leste para ver quem... Mas são os mercados que estão crescendo. Guarde esse dado aqui. O outro dado. Vocês se lembram de ter lido no jornal? Sim. Renault instala sua nova fábrica em Paris ou em algum lugar da França. Há quanto tempo vocês não ouvem uma notícia desse tipo? General Motors constrói sua fábrica mais moderna, robôs, nos Estados Unidos. Simplesmente porque nos últimos 20 anos ninguém construiu fábrica nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Inglaterra. Onde é que esses caras foram construir fábrica? Por uma coincidência dos diabos, nesses lugares aqui. Na China, na Índia, no Brasil. Lembra aquele negócio? Fabricar coisa. Vamos fabricar onde é mais barato, onde tem mão de obra mais barata. Isso não tem a menor importância. A riqueza não está mais aí.
A riqueza está noutra coisa. Vamos botar fábrica nesses lugares, inclusive poluir esses lugares. Que a consciência ecológica lá nesse país é muito maior. O Partido Verde tem um peso na Europa. Nós vamos nos resignar a isso. A minha pergunta é só essa. Não tem jeito, o Brasil vai ter que ser assim. Claramente eu acho que não... A notícia que eu dou para meus alunos é que eles não vão trabalhar numa grande empresa, nem multinacional, nem nacional. Vocês acham... Que notícia vocês acham provável vocês continuarem a ver no jornal? Shell contrata 10 mil pessoas no Brasil. Vocês leram essa notícia quando, da última vez? Renault contrata ou demite? O que vocês leram? Shell contrata ou demite? Esso contrata ou demite? As grandes empresas estão demitindo no mundo inteiro. E não é um ou dois, são milhares. Vocês vão, estudantes que estão aqui, vão trabalhar ou numa pequena empresa ou vão montar a sua empresa. Pode ter certeza disso. Essa é a nova realidade do Brasil e do mundo. Nós temos é que nos preparar para isso. As universidades brasileiras estão formando empregados, e não empreendedores. Ou seja, não estamos preparando as pessoas para viver nesse novo mundo. Porque o cara não vai ser empregado. Simplesmente porque o emprego está diminuindo no mundo inteiro. Ou ele vai trabalhar numa microempresa, numa pequena empresa, normalmente de base tecnológica, ou pelo menos envolvendo tecnologia, ou ele vai montar seu negócio, não tenho dúvida. Já é a realidade do Brasil hoje. Eu não estou falando de futuro, gente. Isso é assim hoje. E a tendência é de reforçar isso. Não é de voltar a ter grandes empregos no setor público, o setor público voltar a contratar muita gente. Não é essa a tendência, nem das grandes empresas. Então, primeira questão para mim, vou voltar lá para trás, é o que a gente quer ser. Que país a gente quer ser? Nós queremos ser um consumidor de produtos do conhecimento e exportador de matéria-prima, commodities, produto industrial, ou nós vamos ousar ser outra coisa? Essa é a primeira pergunta que eu acho que a gente tem que responder. A segunda questão que eu acho que nós temos que responder é crescer. Como? Não é só crescer. Eu quero trazer só um dado aqui para você. Isso é o gráfico de distribuição de renda do Brasil de 1980 até 2000. Nós podíamos ir mais para trás, para a década de 70, vir mais para frente, até 2004, 2005, que esse eletroencefalograma de morto não ia mudar. 30 anos, o Brasil já cresceu a 10% ao ano, já teve recessão e a desigualdade não muda. O 1% mais rico se apropria de 10% do PIB brasileiro. Os 10% mais ricos da população brasileira se apropriam de metade do PIB. E os 90% restantes da outra metade. Ou pior do que isso, os 50% mais pobres da população brasileira se apropriam da mesma coisa que o 1% mais rico. Não tem país no mundo. Angola, Uganda, Nigéria tem uma desigualdade menor que a do Brasil. Paraguai tem uma desigualdade menor que a do Brasil. É inacreditável isso. Nós temos a maior taxa de juros do mundo e o maior nível de desigualdade do mundo. Isso podia ser só um discurso filosófico de alguém indignado com essa situação de desigualdade. Isso não convence os nossos economistas. Isso é insensíveis a essa realidade. Eles são sensíveis a outros números. Esses aqui não sensibilizam os nossos economistas, mas eu vou trazer uma discussão aqui daqui a pouco. Antes eu queria fazer mais uma pesquisa. Quem se acha rico aqui nessa plateia? Ninguém, não tem rico aqui. Quem é média alta? Também não tem ninguém. Quem é classe média aqui? Ah, tem mais gente aqui. Média baixa? Todo mundo aqui, média baixa ou alta. Eu tenho uma ótima notícia.